Paz e graça seja com todos por parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou pastor Josué Miranda, aqui do canal Cristão Independente. Peço a você que inscreva aqui em nosso canal, assine o sininho para receber todas as notificações sempre que o vídeo novo for postado aqui no canal. Amém? O tema do vídeo de hoje é Deus cercou, assim podemos dizer, cercou os meus caminhos, me direcionando para levar a palavra de Deus, uma pregação para um dependente químico, ex-membro da seita CCB, na cidade de Bauru. Fique comigo até o final do vídeo, vou contar toda a dinâmica, de todo o passo a passo, de como Deus me levou para a rodoviária de Bauru para pregar uma palavra bíblica, falando de salvação, falando do Evangelho de Jesus Cristo, para esse ex-membro da seita CCB. Como depois aqui no vídeo vou tecer aqui meus comentários sobre essa seita, de quantas pessoas têm as suas vidas espiritual ceifada dentro dessa denominação. Pode ser que vai acontecer aqui, alguns membros dessa denominação vai vir aqui defender, xingar, né, que eles gostam muito de xingar, palavrões de baixo calão, né? Então vou dizer que esses palavrões, esses xingamentos, vou estar bloqueando aqui no canal, mas é necessário trazer a verdade. Inclusive eu quero deixar nesse vídeo também, enaltecer o trabalho dos críticos dessa denominação, porque eles têm feito um ótimo trabalho, abrindo os olhos das pessoas para que novos membros não venham, para que novas pessoas não venham a ser membro e venham a ser aprisionado nessa seita, onde não tem o Evangelho, não estudam a Bíblia e pregam diversas heresias e mais heresia, onde vidas são ceifadas, vidas são escravizadas por pregações, podemos dizer assim, que vem aí da cabeça ali dos titulados anciões e cooperadores, né? Então eles leiam a Bíblia, abre aqui, lê qualquer versículo e prega qualquer coisa que vem na telha. E também com relação ao tal do pecado de morte, onde as pessoas que não têm o psicológico aí, não tem muita instrução, podemos dizer assim, então acaba que seu psicológico ele é acometido, agravado por essas pregações. E aí eu vou chegar nesse vídeo, aqui acontece com pessoas que estão aí jogadas nas drogas, muitos suicidários, né? Por quê? Porque foi lançado sobre aquelas vidas pregações satânicas, né? de maldição, e a pessoa tem o seu psicológico abalado e ela passa a acreditar que aquilo ali, igual eles titulam, a instituição é a graça de Deus, né? Se eu não estou mais na graça, não tem mais salvação, então não resta mais nada para mim, eu vou destruir a minha vida. E inclusive esse é o segundo testemunho, porque eu trabalhei também em Sinop, né? Tem um testemunho de um colaborador lá de Sinop, da empresa na qual eu estava trabalhando, que também ele cometeu vários crimes, aliás, depois das pregações lá da CCB, porque ele passou lá por problemas lá de relacionamento, de casamento, e pregaram para ele palavras aí de que ele estava no inferno, e ele acabou mesmo se envolvendo com o mundo do crime, acabou indo até para a cadeia, né? E depois de hoje ele já compreende o Evangelho, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, a situação é grave, né? Essa seita, ela tem arruinado a vida de muitas pessoas. Então, abre os teus olhos, tome muito cuidado se você pensar um dia em ter um convite e entrar dentro dessa igreja, né? Sai fora dessa seita chamada CCB, porque isso aí é uma destruição de mente e de vidas das pessoas e de família. Então, não entra nesse enrosco, né, desta igreja, tá? E os críticos hoje estão abrindo os olhos das pessoas. Quando você vai comprar um carro, você não faz uma pesquisa para saber como é que se aquele carro é bom, etc. Então, quando você também for para uma igreja, pesquise muito bem sobre os princípios e o que é essa igreja. Essa igreja é uma igreja que te leva para o reino do céu, ou uma igreja que te leva para o fundo do poço? Na maioria das vezes te leva para o fundo do poço.
quando você está lá dentro, você é escravo da seita, é mil maravilhas. Se você sair, meu amigo, aqueles irmãos ali que dizem irmãos, que de irmãos não tem nada, eles nem te saudam mais, né? O cachorro, às vezes, tem mais valor do que uma amizade de 20, 30 anos. Então, todo mundo que é dessa seita já passou por lá, né? Sabe muito bem do que eu estou falando. Amém? Mas vamos agora para o meu testemunho, como que Deus me chegou até a esse ex-membro, usuário de droga de Bauru, da rodoviária de Bauru. Tá? Quem é de Bauru, talvez vai lá e vai conhecer, tem o nome dele aqui. Tá? Então, eu estava com essa palavra aqui na cabeça, e até abri aqui da Bíblia, Romanos 8, 28. Né? Vou abrir aqui a Bíblia, que diz assim, esse versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Então, todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por que estou trazendo essa palavra de Paulo, essa carta do Paulo aos Romanos, né, 8 e versículo 28? Porque eu estava ontem vindo lá de Bauru e Deus me trouxe na mente essa mensagem, eu consegui compreender porque de tudo que aconteceu dessa história até que eu chegasse na rodoviária de Bauru. Então vamos contar essa história para todos aqui do canal. Então, meus irmãos, como que foi a dinâmica? Eu fui visitar meu pai agora no começo do mês, ali no estado do Rio de Janeiro, né? Viajei, estava com o carro tudo ok, aparentemente, tudo tranquilo. Viajei, fui lá, visitei meu pai, etc. Né? Estive ali, rodei ali para a região ali do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio, Resende especificamente. E na minha volta, saí de lá numa segunda-feira. Na verdade, aconteceu um probleminha com o carro, né? Tinha rompido uma mangueira ali, um tampão como é que fala, da purga do radiador. Tinha quebrado essa mangueira, então demorei. Na realidade, eu ia sair na segunda-feira de manhã. E aí tive que comprar peça e trocar esse tampão dessa mangueira, tinha arrebentado e tal. Ok, aparentemente o carro tudo ok. Então peguei viagem ali, saí volta de 10h30 mais ou menos da manhã. Vim, passei por São Paulo, por região de Campinas e depois entrei na rodovia Castelo Branco. Né? Então eu estava ali na altura, pouco antes ali de Avaré, tem uma ponte na rodovia Castelo Branco. E estava mais ou menos ali à noite, a velocidade da via ali, 110 por hora mais ou menos. E de repente o motor do carro travou. Graças a Deus não estava na ultrapassagem. Então o motor travou de uma vez, acabou o motor do carro. Né? Foi a conta de jogar ali o carro para o acostamento. Né? Na lateral do viaduto tem ali um passeio, a gente fala, é uma parte de pedestre passar, tem uma mureta. E do outro lado da mureta tem uma passarela, tipo uma passarela para passagem de pedestre. Aí logo já retirei meu filho, meu esposo, passamos pro outro lado da mureta, porque é muito perigoso até sinalizar e estava escuro, né? É uma dica de segurança, né? Se seu carro quebrou, não fique dentro de carro em margem de rodovia, certo? Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e a minha esposa então estava ligando para o SOS. Aí deu mais ou menos, foi muito rápido, não deu nem 10 minutos, encostou um caminhão ali da concessionária e nos olhou pelo cara e falou, pelo jeito aqui do carro, pela dinâmica, está parecendo que foi a correia dentada. E realmente foi, né? A correia ela arrebentou 10 dentes, né? Então ali o motor travou, empenou todas as válvulas, eu perdi todo o motor do carro, tive que fazer todo o motor novamente. Então, o que aconteceu a dinâmica? Ele me levou até um posto próximo a Avaré, né? E ali nesse posto tinha uma pousada, nós pousamos ali de manhã cedo, tinha uma oficina perto, mas o mecânico não apareceu, então eu liguei para o seguradora, mas como a minha seguradora, o meu quilometragem contratada era apenas 200 km, aí o rapaz do guincho optou, não, eu ia levar um outro carro, na verdade foi 2 carros, estragou um outro carro também na manhã, e veio um guincho que leva 2 carros, e aí esse motorista do guincho falou, vamos levar esse carro para Bauru,
Ela tem mais recursos, precisa de peça, etc. Eu concordei com ele, fomos até junto no caminhão para uma oficina ali em Bauru. Aí achamos que o carro tinha salvo, ainda fizeram os testes ainda, que poderia salvar o motor, olhou, e infelizmente disse, não tem jeito, né? O carro não funciona mais, as válvulas estão todas empenadas e realmente vai ter que ser feito o motor do carro, vai ter que tirar esse cabeçote. E então, isso na terça-feira, né? Deixei o carro ali na oficina, né, para que se fosse feito ali o reparo do motor. Peguei um ônibus e voltei com a minha família e acabei de terminar a minha viagem de ônibus, né, de Piracicaba até aqui para a cidade de Campo Grande. Chegando aqui, meus irmãos, e a gente, por que aconteceu isso, né? Podia ter vindo socorrer, não vimos, e a gente sempre procura uma desculpa, sempre procura uma explicação para as coisas que já aconteceram, né? Por outro lado, também não fomos prevencionistas, né? E Deus até ensina a palavra, né? E eu trabalho com prevenção, né? Deveria ter atentado isso daí, tinha comprado o carro recentemente e não deveria ter confiado, levado ali no mecânico e pedido para fazer a troca da correia dentada, mas acabou que não acabamos fazendo isso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos aqui do canal, foi feito o motor do carro. E no dia de ontem, anteontem, né? Foi agora no dia 18, eu viajei, hoje é dia 20, né? Dia 18, então viajei aqui, saí daqui 1h da tarde, cheguei lá de madrugada ali na rodoviária de Bauru, fui buscar o carro, trouxe ele, está aqui, né, perfeitamente. E quando cheguei ali, irmãos, naquela rodoviária, um clima muito pesado, carregado ali, muito usuário de droga ali em volta da rodoviária. Fiquei até com medo, falei, eu cheguei de manhã cedo, era 3h da manhã, falei, como é que eu faço agora, né? Se eu for lá para a oficina, pro local da oficina vai estar tudo fechado, para ir para um hotel não compensa, né? Pagar um hotel de 3 horas até 6 horas, acho que... então eu falei, vou esperar por aqui mesmo, até acabar de amanhecer o dia, depois eu vou lá pego o Uber, vou lá para a oficina para fazer a retirada do carro. E aí, meus irmãos, meus amigos, tinha ali um rapaz, né, muito alterado, usuário de droga, e estava ali alterado, já estava aborrecendo todas as pessoas ali, de lanchonete, todo mundo, tirando a paz de todo mundo, e parece que a polícia já tinha sido chamada, já tinha ido lá, já tinha dado ali podemos dizer assim, uma intervenção nele ali, estava com o olho já inchado ali, não sei se foi da polícia ou não, se foi de queda, mas, né, tá dizendo que a polícia tinha batido nele, etc, né? E realmente é complicado para intervir um usuário de droga, eles ficam muito alterados. E aí, de repente, esse homem voltou, as pessoas, cara que em pânico, muitos disseram, ele está com a faca, né, ele está com a faca na cintura. E ele passou perto de mim, primeira vez, e eu não dei muita conversa e tal. Ele foi perambulando, voltou, aí na segunda vez ele voltou e falou se seria 1 minuto, se eu poderia conversar com ele, 1 minuto. E nesse momento eu usei da autoridade que Deus tem me dado e falei para ele, sim, eu tenho uma palavra para te oferecer. Eu quero falar para você de Jesus Cristo, do Deus Criador, do Todo-Poderoso, e o Deus que eu sigo, que eu sirvo. Ele tem o poder de te arrancar dessa situação, de transformar a sua vida, de te arrancar dessa sarjeta, desse abismo espiritual que você encontra, porque através dessa droga o inimigo tem te escravizado a sua vida. Então preguei para ele, o inimigo tomou conta da sua vida, você não vê mais saída, você não vê mais solução, você está numa escuridão espiritual. E tem uma única pessoa que pode fazer isso, é Jesus. Ele pode te salvar, basta você crer e confiar e aceitá-lo como seu Salvador e rejeitar todo esse mal, todo esse espírito de droga, né, que arrebenta e destrói a sua vida. Ele falou, eu falei para ele, tá vendo? Ele falou, até disse, né, o policial já me bateu, tá vendo? Olha só, isso é humilhação. Você acha que Deus quer isso para você, meu irmão, meu amigo? Não. Então é tipo assim, você está nisso daí por circunstância da vida, mas hoje você é escravizado pelo diabo, né? Ele está dominando a sua vida através das drogas.
E nesse exato momento, ele me fala, então ele se comoveu, começou a chorar e falou para mim que eu tinha sido membro desta seita, né, que eu já citei o nome dela aí, dessa denominação que não prega evangelho. Fui dessa igreja e tal. Cantou ainda 2 pedaços de hino, então confirmou, né, realmente os hinos são de lá. Ele cantou, falou que parece que a filha dele era organista lá, é organista, não sei se é policial, não sei. Então ele, porque é muito difícil confiar nessas pessoas, né, que eles falam, realmente eles estão em efeito de drogas, às vezes falam coisa meio desconexa, né? Mas isso comprovou, né, que ele era da seita lá, cantou os 2 hinos, né, completo ali. E aí Deus trouxe em mente e falei para ele, meu irmão, minha irmã, meu amigo, né? Eu falei, meu amigo, se você está na situação, talvez foi por palavras, por pregações. E aí ele confirmou que realmente foi, né? Foi pregações condenatórias que pregaram na vida dele, dizendo que ele tinha pecado de morte, que ele é um pecador de morte, que não tinha mais salvação. E através deste problema houve separação, destruição de famílias. E aí ele acabou chegar neste ponto que está nas drogas, ali no crack, né? E tem ali então a semente maligna dessa denominação que não prega o evangelho de Jesus Cristo. E aí eu peguei e expliquei para ele, meu irmão, é o seguinte, não existe pecado de morte. Então, para Deus não existe uma classificação de pecado. Eu menti, roubar alguém, passar a perna em alguém, o adultério, fornicação, é o mesmo pecado, é o mesmo pecado. Então não existe pecado maior e menor que o outro, né? Então, aí Deus deu a graça e comecei a conversar com aquele homem. Falei, meu irmão, você procura uma igreja bíblica que prega o amor de Jesus Cristo. Eu falei para ele, o que você precisa fazer? O primeiro passo agora é você rejeitar todo esse mal, jogar por terra toda essa pregação maligna e satânica que lançaram sobre a sua vida. Eu falei para ele, cai por terra nesse momento em nome de Jesus Cristo, cai por terra todo apontamento que fizeram sobre a sua vida, sobre pecado de morte, porque não existe pecado de morte. Quem que pregou por essa palavra nessa igreja, nessa denominação, é um mentiroso, entendeu? É um mentiroso usado por Satanás. Por quê? Por não estudar a Bíblia, por não estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia ela é infalível, palavra de Deus, escrita e inspirada pelo Espírito Santo. Então, se eu não estudo, como é que eu vou pregar algo que eu não sei? Então, por isso que sai tanta baboseira, tanta maluquice dentro dessa denominação. Então, passe longe, meu irmão, dessa denominação, que são vidas ceifadas e destruídas. Eu falei para ele, você crê que Deus pode te arrancar desse lugar? Ele falou, eu creio. Então, meu irmão, rejeita tudo isso daí, procura uma clínica de recuperação, onde você possa fazer o tratamento na parte física, né, daquilo ali, das drogas, porque a droga ela tem uma abstinência, né, ela toma conta do seu organismo, você se sente necessitado de usar a droga, né? Então precisa passar por uma reabilitação, né, por uma desintoxicação daquilo ali, por uma clínica, procura uma clínica de reabilitação para esse tratamento, fala até com os próprios policiais, né? E nesse momento, irmão, que eu estava pregando para eles, os policiais chegaram, 2 policiais para intervir ele pela segunda vez. E aí esses policiais ficaram do lado, enquanto eu não terminei de falar com ele, eles não colocaram a mão naquele homem, né? Depois eles falaram, eu vi que o senhor estava falando, nós aguardamos o senhor conversar com ele. E ali, meu irmão, falei com ele e fiz uma oração na cabeça daquele homem, expulsando todo aquele espírito de droga. Aquele homem começou a chorar. Ele chorava como criança, pediu um abraço. Dei um abraço naquele homem, um abraço espiritual. Eu creio que a semente do evangelho, da palavra, ficou plantada dentro daquele coração. Eu creio que a partir daquela palavra, irmão, dessa mensagem, caiu por terra aquela pregação maligna que foi lançada sobre a vida daquele homem, né, sobre o tal da mentira do pecado de morte, né, que eles colocam para colocar medo nas pessoas. Não é porque eu posso, mas então os ceceberianos, né, como dizem, vão entrar aí, que posso pecar? Não, você não pode pecar, pecado nenhum, entendeu? Mas se pecar, pedimos perdão. Na realidade nós somos pecadores, pecamos a todo momento e a todo dia. Então todos os dias devemos pedir a Deus, perdoa, Senhor, os meus pecados, porque eu sou um pecador.
perante ti, e somos salvos pelo favor imerecido. Nós não merecíamos a graça de Deus, mas pelo sacrifício, pelo sangue derramado na cruz, o Senhor Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados. Ele pagou. Nós não éramos merecedor da graça que se chama Jesus Cristo. Somos merecedor pelo sacrifício da cruz. Eu não tenho que pagar mais nada, quem pagou foi Jesus Cristo. Eu tenho que procurar, sim, levar a minha vida dentro do Evangelho, afastar-se do pecado, né? Cada dia pecar menos, e se pecar, pedir, Senhor, perdoa, que eu não posso mais cometer o mesmo pecado de sempre, né? Então, meu irmão, e assim é a nossa vida, porque nós não temos que mais que viver de sacrifício como ele impõe nessa instituição. Então, fiz aquela oração, ele chorou, abracei aquele homem, e ali depois os policiais pegaram e retiraram ele ali, porque ele estava ali atormentando as pessoas ali, taxistas, o pessoal das lanchonetes, passageiros, né? Então, meu irmão, minha irmã, meus amigos, então, a partir desse momento eu comecei a pensar ontem, estava vindo vou retornando, fui lá, retirei meu carro depois, voltei, graças a Deus fiz uma viagem abençoada, Deus me guardou no caminho, cheguei em Campo Grande e cheguei justamente nesse pensamento, nessa palavra. Portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, os que andam segundo a carne, mas não é esse é o início da palavra, mas acho que não chegou aí, vamos ver aqui. Portanto, sabemos que todas as coisas, vamos ver se entrou agora aí Isso, sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Então, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E aí, num primeiro momento, se você fica ali revoltado, você fica, por que aconteceu isso? Por que, meu Deus, por que essas coisas aconteceram? Porque agora tive, né, um gasto a mais financeiramente, voltando de uma viagem, né? Todo esse transtorno. Outra coisa também, né? E Deus nos ensina, nunca devemos colocar o nosso coração em bens materiais. Devemos atentar ao reino do céu, porque do pó vieste, para o pó voltaremos, e para lá não levaremos nenhuma riqueza, não levaremos nem um bem. Então, meu irmão e minha irmã e meus amigos, essa foi a que me marcou, essa palavra nesse pensamento, foi realmente, se todas as coisas contribuem, eu creio então que o Senhor traçou tudo isso daí para que eu chegasse até aquele homem, até aquele usuário de droga, que falasse para ele do amor, da salvação, do Evangelho, do sacrifício da cruz, do favor imerecido de Jesus Cristo. E aí chegamos numa seguinte conclusão: as coisas de Deus nós não conseguimos entender, porque é como um quebra-cabeça, são várias pedras, e ali você tem que ir colocando as pedras, encaixando uma na outra até chegar ali a montagem daquele quebra-cabeça, daquele desenho, por exemplo. E a palavra de Deus, as coisas de Deus é exatamente assim. Quando Deus quer nos usar, né, foi igual aconteceu com Jonas, para ir para uma cidade, e ele teimou ir para outra, e aconteceu a história bíblica, né, que ele foi engolido por uma baleia e lançado lá onde Deus queria que ele fosse usado. Então eu creio, tipo assim, eu fiz a minha viagem, mas não era para fazer essa viagem, porque Deus tinha uma missão na minha vida. Então Deus cercou todos os caminhos, aconteceu todas essas circunstâncias para que eu chegasse até na rodoviária de Bauru e levasse a mensagem para aquele homem, para aquela alma que estava ali sedenta de salvação, carente do amor de Jesus Cristo e daquele abraço que eu pude dar ali, um abraço espiritual. Eu creio que, né, agora entre ele e Deus, basta ele querer mudar a sua vida, basta ele dar o primeiro passo, aceitar o Senhor como seu Salvador, crer no Evangelho, que há salvação na sua vida, e se reerguer, se levantar das cinzas, do pó, como Lázaro, né, foi levantado das cinzas e do pó, né? Então, comecei a pensar em tudo isso ontem, cheguei nessa conclusão, né? Você vê o que Deus faz quando Ele quer nos usar por algum trabalho, para alguma missão. Então eu creio que a minha missão foi cumprida,
né, os bens materiais, né? Deus provê, como diz, Deus prover, Deus proverá, Deus não deixa um filho seu mendigar um pão. Então, fiz um motor, graças a Deus, fiz um motor novo, toda a parte do motor, peças novas, teve que trocar ali, as válvulas foram tudo empenada, né? Porque o motor travou de uma vez, então arrebentou toda a parte ali de cima do motor que a gente fala ali, né? Onde fica ali as válvulas, né, o cabeçote, né? Então o cabeçote tudo teve que fazer, retificar esse cabeçote, trocar as válvulas, tudo isso, bomba d'água, trocamos todas as peças, o carro está aqui perfeitamente. Então, mas isso porque são coisas materiais e tudo isso vai ficar. Então, tive um prejuízo material, né? Mas eu estou dando graças a Deus hoje, porque o que Deus me deu, o privilégio espiritual, não tem dinheiro que compra, né? De Deus me usar como uma ferramenta para levar a mensagem da palavra de Deus. Como estou fazendo aqui nesse vídeo, eu creio que muitos aqui vão se tocar por essa mensagem e vão compreender que todas as coisas cooperam, né, juntamente para o bem daqueles que amam e daqueles que são chamados segundo ao seu propósito, ao propósito de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tudo na vida tem um propósito de Deus, né? Porque Deus é aquele que examina os corações, Ele sabe qual é a intenção do Espírito, e Ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Está no Salmo, ali no versículo 27, e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam, porque dantes os conheceu, eu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre seus irmãos. Então nos predestinou para que fôssemos salvos, para que fôssemos segundo a imagem do seu Filho. Então, meu irmão, minha irmã, aí ele fala no versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então ninguém pode te condenar. Olha aí a palavra se cumprindo, que eu falei para aquele irmão, Deus não deixou o poder de homem nenhum condenar ninguém. Ninguém tem esse direito. Então por isso que eu falo, essas pregações, essas palavras, são palavras por não estudarem a Bíblia, por não conhecer a Bíblia, por não conhecer o Evangelho. Então, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se somos escolhidos porque cremos nele, cremos no favor imerecido, cremos que na cruz Deus morreu por mim, por salvar, por perdoar os meus pecados. Antes de eu nascer, os meus pecados já eram perdoados. Para nós entendermos, aqueles que ainda vão nascer, seus pecados já foram perdoados lá pelo favor, pelo sacrifício. Então ele é o verdadeiro Deus, porque cumpriu a lei e a lei instituiu o Novo Testamento. Então, tipo assim, todo sacrifício não nos livraria da ira e da condenação de Deus que estava sobre nós, porque nós estávamos condenados pela lei. Nenhum homem, nenhuma mulher se salvaria. Hoje somos salvos pelo um pecado, por uma dívida que nós tínhamos, mas que Jesus pagou essa dívida no Calvário da cruz, no duro madeiro da cruz, verteu seu sangue para nos salvar, dando o direito de hoje sermos filhos e filhas de Deus. Louvado seja Deus. Então eu creio que sou salvo, a minha salvação está garantida, porque eu creio no Senhor Jesus como meu único Salvador. Se você crê em Jesus como seu único Salvador, só a tua graça te basta, só a tua graça nos basta. Meu irmão, minha irmã, quem é a graça? A graça é Jesus Cristo. A graça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não é uma denominação, não é um CNPJ, não é 4 paredes, onde muitos aí, como eu falei dessa denominação, vão lá e se devotam, são devotos da igreja, do templo, adoradores do templo, tiram foto lá da imagem, como se fosse uma santa, como se aquele local tivesse o poder de te salvar, como um CNPJ fosse a graça de Deus. Então ali é esquecido todo o sacrifício da cruz, todo o sacrifício, todo o sangue vertido de Jesus é direcionado para aquilo ali. Eles roubam a graça de Deus, eles roubam o favor da cruz, institui maior que todo o sacrifício de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, saia destes locais, desses lugares,
Primeira coisa que você tem que saber se a igreja é bíblica. Você vai lá, prefiro frequentar uma igreja bíblica, lá faz estudo bíblico, não faz, então sai fora. Para de ser guiado por cegos, homens guiando outro homem, cego guiando outro cego, que são essas religiões, essas denominações por aí. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu sirvo a Deus livre no Espírito Santo, não sou preso a nenhuma placa, nenhuma denominação, mas eu sou preso ao Evangelho, sou preso a Jesus Cristo. Então procure, meu irmão, minha irmã, ter uma vida, ter uma intimidade consagrada a Deus, a Jesus, pela sua palavra, pelo seu Evangelho, crendo que Ele é o seu único e suficiente Salvador, né? Se Ele é o único suficiente Salvador, só tua graça me basta. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o vídeo. Gostaria de deixar essa minha mensagem aqui, de todo esse trajeto, de toda essa circunstância que ocorreu na minha vida, para que Deus levasse, que eu pudesse ser usado por Deus para levar uma mensagem a um ex-drogado, ex-membro da seita CCB. Mas eu sou grato a Deus porque através de muitos Deus está trabalhando, e também através dos críticos, né? Quero parabenizar os críticos dessa denominação, porque eles têm feito um excelente trabalho e têm ajudado muitas pessoas a se libertarem das presas de Satanás, que é estar dentro deste lugar, né? Que não tem evangelho, que não tem a palavra de Deus. Eu posso dizer, pelo meu próprio pai, que é escravo, vive lá 24 horas assistindo lá o tal desses cultos online, que não traz nenhuma edificação espiritual, é a mesma baboseira todos os dias, a mesma coisa, né? Porque se você pegar uma pregação da congregação, você vê que é as mesmas pregações, todos eles pregam a mesma coisa, são as mesmas promessas, umas mesma baboseira, não trazem um estudo bíblico, não trazem nada, não trazem edificação nem crescimento espiritual para alguém nessa denominação. Mas é muito complicado, né? Muito complicado, as pessoas não compreenderam o Evangelho, mas eu creio que de pouquinho em pouquinho a semente está sendo lançada, a semente da verdade, do Evangelho. Meu propósito aqui é denigrir a imagem? Não, meu propósito é falar que lá não tem pregações bíblicas, lá não tem salvação, e como eu fui também dessa denominação, tenho autonomia de dizer, fiz parte dessa, infelizmente por 10 anos dessa denominação, mas hoje eu vejo, né, os resultados, né, de pessoas que estão aí fora, né, que não têm um psicológico saudável, né, e o seu psicológico foram afetados por essas maluquices, por essas pregações que não tem Bíblia, né? Você viu? Não existe lugar de jogar alguém, condenar alguém. Então, meu irmão, e você que está aí dentro, você está feliz? Agora, quando cometa algum pecado, daqueles que eles titulam pecado de morte, ou qualquer coisa que você fizer lá, que eles não gostarem, você vai ser jogado para fora, né? E primeira coisa, então, esse lugar tem Deus? Não tem Deus. Deus é amor, Deus acolhe as pessoas, Deus não expulsa ninguém para fora. Ah, mas as pessoas saíram porque quiseram, não expulsamos, saíram porque pecaram. Não, Senhor, não existe isso daí, meu. Esquece essa baboseira de pecado de morte. Esquece de dizer que eles não têm pecado. Como que não tem pecado? São tantos trapaceiros agora aí, estão passando, até um passando a perna no outro. Quer pecado maior que esse, de trapaça, de mentira, de falsidade, de um puxando o tapete do outro? Agora eles estão lá no próprias presidência da congregação da CCB, um puxando o tapete do outro. Então saia desse lugar, meu irmão, minha irmã. Vai servir a Deus livre em espírito e verdade, reúne a sua família, ore, pregue a palavra, leva o Evangelho de Jesus Cristo, fala para as pessoas, fala do amor de Deus, sai na rua, ora para as pessoas, sai orando, fala uma palavra de fé, um conforto. Muitas das vezes a pessoa precisa somente de uma palavra, precisa somente de um abraço, só precisa de uma palavra de fé. Às vezes, muitos estão aí, precisam ouvir somente uma palavra, somente dizer: olha, sabia que Jesus te ama? E eu falo agora aqui nesse vídeo, meu irmão, você que está me assistindo, sabia que Jesus te ama? Sabia que Deus te ama? Você sabia que Deus te chamou para ser um vencedor? Que Deus te chamou não para você ser um perdedor? Que Deus te chamou não para você ser escravo de Satanás? Não, Deus te chamou para você reinar
para você ser filho de Deus, seguidor, adorador de Jesus Cristo. Seja um adorador de Jesus Cristo e não um adorador de denominação, de placa, de pastor e de homem, mas adore somente Ele, porque foi Ele que deu a vida para te salvar. Ele deu a vida para me salvar. Amém? Louvado seja Deus. Feche os teus olhos nesse momento e vou fazer uma oração para que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nesse momento, nesse vídeo, na gravação desse vídeo, Senhor, aqueles que irão assistir, que recebam nesse momento, Senhor, a tua graça, a tua proteção. Senhor, entra nos lares, promove, Senhor, a felicidade, promove a saúde, promove a união, promove, Senhor, a prosperidade na vida desse que está nesse momento nos assistindo, Senhor. Senhor Deus, seja, glória a Deus, o Deus de cada um, seja o Senhor, que tu seja o primeiro pensamento e o último pensamento na vida deste e desta que está nos assistindo nesse momento, Senhor. Nos abençoa, Senhor, derrama sobre nós as tuas bênçãos, o teu poder, a tua prosperidade, mas ajuda nós também a nos abrir os nossos olhos espirituais para que possamos compreender a tua palavra, que através da leitura da Bíblia possamos entender quão grande é os teus mistérios, quão grande, Senhor, é a tua graça sobre nós, quão grande foi o teu milagre sobre nossa vida, que não há outro sacrifício como tu fizeste para nos salvar, porque todo pecado, tudo que nós tínhamos já foi pago e não devemos mais a conta. Hoje somos livres para dizer glória a Deus, aleluia. Tu és meu grande, tu és meu rei, tu és meu salvador, tu és a minha vida. Senhor, abençoe cada um nesse momento, que tu possa, Senhor, alegrar o coração deste e dessa que está nesse momento, que lá no fundo da alma venha sair com glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, bendito seja o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso. Ele rege todas as coisas, tudo está sobre o teu poder, o poder da tua mão. Glória a Deus. Tudo rege pelo seu mandar. Glória a Deus, aleluia. Senhor, abençoe cada um, cada irmão, cada irmã, cada um que está aqui nesse momento, e até aqueles mesmos que não compreendeu essa mensagem, que tu possa ter um olhar de misericórdia e abrir a tua mente para que ele possa compreender a tua vontade nesta terra. Graças te damos por tudo e tudo entregamos no nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe mais uma vez. Pastor Josué Miranda, proletor desse canal Cristão Independente. Inscreva aqui nesse canal, assine o sininho para receber todas as notificações. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.